Então, muito boa noite. Antes de mais, muito obrigado por continuarem desse lado. Obrigado e com as nossas desculpas pelo ligeiro atraso do começo. Às vezes a informática tem destas coisas que nos vai surpreendendo e às vezes nem sempre é pela positiva. E, portanto, às vezes acontecem estes pequenos pormenores. Mas estamos cá e estamos de volta. Agradecer a vossa presença e agradecer também a presença do José Carvalho da Ponte, que é um amigo de algum tempo. Quem nos últimos tempos temos trabalhado mais em conjunto e temos feito mais coisas em conjunto e quem eu tenho reconhecido algumas capacidades. E apesar de eu saber relativamente bem quem é o José Carvalho da Ponte, há aí muita gente que não sabe quem é e eu ia-te pedir exatamente um bocadinho isso, para começarmos por aí. Quem é o José Carvalho da Ponte? Logo perguntas difíceis, logo assim, logo de rajada, pronto. É, de acordo com os locutores da televisão, um idoso de 70 anos. Professor cheio aposentado. De energia, cheio de energia. Professor aposentado, formado pela Universidade Católica, em cultura clássica, língua e cultura clássica, os latinos, os gregos e a cultura clássica, ainda que tenha feito bacharelato em filosofia, uma área que me seduz muito, sempre, e sempre seduziu. Aliás, quando comecei a lecionar, comecei precisamente a lecionar Psicologia e Filosofia, porque eu tinha o bacharelato nessa área. Depois é que fiz licenciatura em Humanidades e mestrado em Humanidades. Sou um homem ligado à cooperação, já há mais de 20 anos. Eu fui militar no tempo colonial, fiz a minha guerra, entre aspas, na Guiné. Que é um país com quem ainda mantens bastantes ligações. Porque ficam sempre muitas portas por fechar, muitas janelas por fechar. Ainda hoje tenho janelas por fechar naquele país. Porque, embora muitos amigos meus, camaradas de armas, como costumávamos dizer, tivessem partido muito cedo, aquela gente é fantástica, é uma gente de ternura, de carinho, de amor. É uma gente muito purinha, muito próxima do magma matricial da Terra e, portanto, é quase impossível não nos deixarmos cativar por eles. Dá tudo, é natural. Mas quando eu na Guiné aprendi uma coisa, quando vejo alguém assim muito violento, ou é um militar zangado, ou não é guineense. Os guineenses em si é claro que há tudo, mas na sua maioria são pacíficos. Bom, e por isso sou um homem também ligado a muitas causas, fui sempre ligado a causas. A primeira grande causa que me estive ligado foi há muitos anos, foi há 40 anos ou 50, foi quando se fez a pirâmide para Moçambique, uma campanha de angariação de produtos para Moçambique, depois de umas enormes cheias de que Moçambique tinha sido violenta. Eu recordo-me disso, foi o ano em que eu publiquei o meu primeiro livro. Eu escrevo, ou tenho a presunção de achar que escrevo, e tenho a ousadia de impor aos outros, não imponho nada, mas de permitir que os outros possam perder algum tempo lendo, porque nem toda a gente tem. Mas escrevo. Sim. Às vezes acho que escrevo bem, outras vezes acho que as coisas não saem tão bem. É quase como os cozinheiros, como os chefes. Sim. Às vezes o prato não sai como eles querem. Há dias. Estive ligado ao teatro durante muitos anos. Aliás, fundei um grupo de teatro na Miadela, em 74. Há aqui uma coisa que é preciso dizer já agora. Eu fui seminarista dos 10 anos aos 17. Eu achava que ser padre era a coisa melhor que ia haver no mundo. Isso teve um impacto positivo em ti, Zé? Diz? Se isso teve um impacto positivo em ti. Teve. Foi muito positivo eu ter ido para o seminário, por muitas razões. Uma delas porque eu tenho 70 anos. Há 60 anos, quem é que ia estudar para o ensino superior? Gente de família realmente bastante abastada, porque não era muito fácil ir. Os meus pais não tinham hipótese para estudar, portanto eu iria ser um agricultor. Ora, eu preferia ser padre a ser agricultor. Isso recordo-me ter sempre pensado isso. E depois mas nunca optaste por essa solução? Por ser agricultor? Não, por ser padre. Não, eu estive lá 7 anos. Só que depois a vida é uma contínua balança onde nós supusamos as coisas. E depois o livre-arbítrio vai funcionando. Num prato da balança eu pus as mulheres, no outro pus o altar. Eu disse, não, as mulheres são melhores que o altar. Houve uma coisa que pesou mais, ok, boa. Deixei o altar para os outros.
Hoje provavelmente teria ficado com o altar, porque ficava também com as mulheres. Malzinho! Muito bom! Naquela altura as coisas não eram... piava mais fino. Não, é uma brincadeira minha, mas é claro que eu pensei que queria namorar e queria outro estilo de vida, e aquele estilo de vida não me dava. Contudo, foi muito positivo para mim. Okay, se eu és casado? Se eu fiz o ensino superior, devo ao seminário. Pronto. Portanto, foi é muito característico da tua geração, com o devido respeito que tem a nossa diferença de idades, é muito característico da tua geração, principalmente em meios mais rurais, não é? A única forma de estudar era ir para o seminário. De outra forma, a grande maioria das pessoas não tinham, dos rapazes não tinham forma. Era verdade, não havia hipótese. Meus pais eram agricultores. Nessa altura eram agricultores do médio-baixo, não tinham uma grande capacidade. Para ter um exemplo, se queriam comprar um pouco de açúcar, convinha que a leiteira, ao levantar o leite de manhã, pagasse o leite do dia anterior. Só não havia dinheiro para comprar o açúcar. Portanto, eu não tinha hipótese alguma de estudar de outra forma. E foi a hipótese que eu tive. Sou casado, tenho 2 filhos. Tens netos? 2 netos, uma neta e um neto da minha filha. O meu filho não tem filhos, tem uma cadelinha. Que te enchem de orgulho, eu sei, são assim um bocadinho à luz dos teus olhos, não é? Os meus filhos são, claro que são. Sim. Os filhos são sempre o orgulho dos pais e os netos também. Okay. Eu acho que isso é comum a todos os pais e a todos os filhos. E só em casos doentios é que não é comum. Não é? E que mais? Escrevo, já escrevi... Foste professor durante 400 mil anos? Durante 42 anos. Desses 42, 22, 23, por aí, fiz parte da direção da escola. Desses 22, 23, aí uns 10, eu fui mesmo o chefe, o vice-chefe. Diz. Vês o ensino como agora, à distância? Vês como vias quando lá estavas? Vês de forma diferente? Olha, eu tenho professores na família. A minha filha era professora, agora desistiu, mas o meu genro é professor e convivo com muitos professores. A minha grande paixão, eu tive 2 grandes paixões na vida, em termos profissionais: o teatro e a docência. Ou então tive uma grande paixão na vida, o palco. Porque nos 2 espaços há palcos. Sim, diferentes, mas há palcos, sim. Ainda que nós devamos partilhar com os alunos e devamos pô-los, que sejam eles a descobrir, mas há um palco de qualquer forma, quer nós queiramos, quer não. E eu fui descobrindo aos poucos que, sem formação para isso, eu era um bocadinho animal de palco. Sem formação específica, porque nunca tive formação muito específica. Eu dirigi um grupo de teatro durante 15 anos, mas fui sempre por autoformação, por carolice. Portanto, eu não fiz cursos de dicção, não fiz cursos de cenografia, não fiz cursos de nada disso. Ia lendo, li o Stanislavski, li muitos autores, ia lendo, ia aprendendo e ia ensinando como podia e sabia, ainda antes do 25, logo depois do 25 de Abril. Portanto, como é que vejo? Como tudo na vida, nós temos de ter 2 coisas, em meu entender, isto parece autológico, mas não é. Mas para mim, o que eu penso é assim: a vida é uma comunicação. Se não comunicarmos, não vivemos. Quer dizer, eu acho que não vivemos. Porque eu penso que mesmo o autista profundo comunica. Nós é que poderemos não saber discutir. Não entender. A comunicação dele. A vida é comunicação. A comunicação exige, não sei se são 2 ou 3, vou dizê-las, exige que o comunicante, que o emissor, conheça o assunto que quer, conheça o assunto, goste desse assunto. Se o conhecer e gostar, ele será capaz de transmitir. Isto vale para o professor, isto vale para o advogado, vale para o médico, vale para o governador rotário nas suas vogas, vale para tudo. Vamos lá falar disso, sim. Vale para tudo, ou seja, eu tenho de conhecer a matéria, porque comunicar só funciona se eu conseguir dar-te a informação que tu pretendes de mim. Ou então, o comunicar só funciona se eu conseguir que tu adquiras o produto que eu quero que adquiras. Sim, e tem que ter algum conteúdo, não é? Porque senão tu eu saio da tua beira a sentir
que falta algo, não é? Falávamos há bocado de culinária, falta algo, não é? Portanto, o que é hoje ser professor é mais complicado do que quando eu saí, em 2012? É porque, por culpa do Ministério, a meu entender, que burocratizou demasiado o trabalho dos professores e em algum momento da história, eu fui diretor até 2012, diretor da secundária de Monserrate, e em algum momento da história o Ministério quase desautorizou a escola em relação aos pais. Ou seja, os pais quase tiveram demasiado poder em termos de relação com os professores. Achas que este tempo que os pais estão a passar na escola, agora em casa e com os meninos e a ajudá-los, principalmente os meninos mais pequeninos, não é? Achas que vai fazer com que os pais tenham uma visão diferente do que se passa na escola? Se eles estiverem atentos ao que está a acontecer, eles vão perceber que os professores são os heróis. Como os médicos vão ser heróis, como os enfermeiros vão ser heróis. Não estou a dizer que são melhores que os outros, mas estou a dizer são Sim. também heróis. Porque é preciso ser também heróis para nos relacionarmos com os jovens de hoje, que mesmo sem serem mal educados, que muitas vezes não são, mas a inquietude deles, o conjunto de conhecimentos que adquirem, aos quais o professor pode não ter tido acesso, porque eles têm acesso à internet, a isto, aquilo, aquilo, e adquirem milhares de assuntos que o professor pode não ter tido acesso. E, portanto, pode estar continuamente a ser posto em corda tensa com o próprio aluno. Achas que aquilo o que cria essa diferença entre a escola ou entre os professores e os alunos pode ser também porque aquilo que os professores têm que obrigatoriamente dizer aos alunos está ligeiramente desadequado àquilo que é a realidade que nós temos neste momento. Isso leva-nos a outra questão que eu acho que é muito importante. O Covid tem coisas boas. Sim. É pena que mate tanta gente, é pena. Eu não sei se os ministros de Estado acham que seja pena, porque estão a deixar de pagar muito. Acho que depende do país, acho que depende do país. Foi uma brincadeira de mau gosto. Mas não sei se será assim tão brincadeira quanto isso, acho que depende do país, mas sim, pronto, continuando. O Covid tem coisas boas. O Covid veio dizer uma coisa que muitos de nós sabíamos, mas não tínhamos tido ainda a coragem de fazer, e outros sabiam, mas não queriam fazer, e alguns não sabiam. É que a escola tem de deixar de ser um veículo de transmissão do poder, mas a escola tem de ser um espaço de investigação, um espaço de autoconstrução, um espaço onde o professor, sabendo muito mais que os alunos, não o sabe tudo. Ele, quando muito, é o homem que coordena os saberes que os alunos trazem para a escola, homem ou mulher, é aquele que coordena os saberes. E o Covid veio pôr um pouco isso, veio porque está a obrigar os professores, eu estou-me a lembrar de um colega que diz, eu nunca trabalhei tanto como agora é que eu tenho de trabalhar, porque é diferente estar a dar aulas, estar a lecionar através de uma plataforma ou estar a fazê-lo na sala de aula. Nós na sala de aula podemos ter a tentação de sermos demasiado expositivos. Por exemplo, repare, eu fui sempre contra o manual único. Porque é que o manual de português há de ser igual para o Minhoto, para o Algarvio, para o Alentejano ou para o Lisboeta? Quando há realidades diferentes. Então, porque é que os manuais não são adotados de acordo com as zonas, com as regiões, mesmo não havendo regiões? Portanto, eu acho que este problema tem também a ver com isso? Tem. E eu penso que esta reviravolta que o Covid nos traz, porque é uma reviravolta muito grande, provavelmente vai interferir nisso também. Será que se exige pouco pensamento nas escolas atualmente? Dos alunos? Isso não sei, sou-te sincero, não sei. No secundário não, de todo. No secundário não, de todo. Não. Pode haver má postura pedagógica, pode haver deficiente argumentação didática, mas não me parece que se exija pouco. Até me parece que em algumas áreas se exige mais do que é necessário. Ou seja, eu não sei se o aluno tem de ter lido aqueles romances todos para a literatura até o final do ano. Não sei. Ou se ele não deveria era perceber muito bem quais são as características do romantismo para, ao pegar num livro, perceber quais são as marcas românticas que aquele livro tem. Portanto, eu não sei se o aluno tem de ter lido de uma ponta a outra os Maias, o Memorial do Convento, as Viagens na Minha Terra, isso aí não importa. Ou se teria lido alguns, sim, porque é preciso ser sensibilizado à leitura, mas
ter-lhe dado e dar-lhe efetivamente os instrumentos com que ele seja capaz de abrir aquelas portas. A porta do realismo, do romantismo, do neorrealismo, etc, etc. Isso é que parece que é importante. Mas com os atuais programas é quase impossível trabalhar isso. Tem de se memorizar demasiado. Portanto, agora, no primeiro ciclo e no segundo, eu não estou muito a par do primeiro ciclo e no segundo. Eu penso que se os professores estiverem atentos, os alunos são obrigados à reflexão. Isso tudo depende da postura dos professores. Muito bem. Entretanto, assumiste, vai para fazer 1 ano, mas o desafio veio um bocadinho antes. Um cargo que quem te vê na rua não imagina da responsabilidade que tu tens em cima dos ombros, porque tu és rotário há muitos anos, e o movimento rotário, para quem não sabe, é qualquer coisa que movimenta milhões em todo o mundo e só tem cerca de 1.400.000 membros, não é? Em todo o mundo, portanto é uma coisinha pequenina. Mas se depois virmos as famílias dos rotários, isso é muito mais gente, claro que sim. 5 milhões ou 6 milhões ou 7 milhões. Claro que sim, até porque isto é um movimento de famílias e, portanto, acaba por arrastar a família toda. Mas a verdade é que há 1 ano, então, dizia eu, mais ou menos, está para fazer agora em julho, tu assumiste o cargo de governador rotário, que basicamente tens a teu cargo metade do país, que não é bem metade do país, porque é geograficamente metade do país, mas o número de clubes é muito maior do que o do Sul. É 20 vezes, tem 20 mais clubes, mais 20 e tal clubes, não é? É mais 20. E, portanto, tens 80 e tal clubes ao teu cargo. 89. Exatamente. E tem sido um desafio, porque tu não és pessoa de assumir uma responsabilidade dessas e um desafio dessas sem deixar e sem fazer trabalho mesmo, mas para além disso também porque esta situação toda te apanhou completamente desprevenido e de um momento para o outro toda a gente teve que reaprender a fazer o que era feito em forma física para a forma virtual. Mas antes de chegarmos aí, para quem não sabe o que é o movimento rotário, o que é o movimento rotário? São mesmo perguntas difíceis hoje. Eu hoje estou assim, estou embalada, não vale a pena. Pronto. Eu costumo dizer a alguns rotários que que nós deveríamos conhecer Rotary de tal forma que, ao entrarmos no elevador do primeiro andar e ao entrar o amigo ou a amiga do quinto e visse o pino na lapela, disser, o que é isso? E nós temos 4 andares para lhe dizer o que é e para ele ficar a perceber o que é. Eu não sei se sou capaz de fazer isso, mas prego isso. Temos tempo. O movimento rotário nasce numa época muito semelhante a esta. Não há epidemias, mas há fome, mas há solidão, nasce em 1905. Portanto, há 115 anos. E, por curiosidade, mais 20 anos para trás, mais 20 anos para a frente, nasce o escotismo, nasce na igreja as equipas de Nossa Senhora, nascem outros movimentos que procuram levar aos homens a solidariedade e a inter-relação e a rede, e a construção de redes. Há um homem que até foi um estudante, enfim, sofrível, era bastante irrequieto, que se chamou Paul Percival Harris. Paul Harris. Ele era do interior, era Vermont, do interior da América, fez advocacia, não foi um grande aluno, mas foi depois trabalhar para Chicago. E em Chicago ele sentia-se, era novo, era um jovem, sentia-se muito sozinho, muito solitário. E um dia, em companhia de outros 3 amigos, ou 2 ou 3, andava a passear por uma rua de Chicago e achou que um deles virava-se para os lojistas e dizia: olá António, olá Manuel, olá Joaquim, olá João. Ele não tinha isso, porque os outros eram de Chicago, ele não era. Ele disse: é isto que me falta. É esta vizinhança, este é o termo que mais tarde foi adotado, este companheirismo, este conhecermos-nos. Desafiou os amigos a constituir um movimento. E se construíssemos um movimento de profissionais, cujo primeiro objetivo fosse nós interajudarmos-nos através do companheirismo. E eu, advogado, e tu, pedreiro, e aquele serralheiro, e o outro médico, não sei quantos, eu contrato os serviços dele, em vez de ir a outro qualquer, vamos trocando de serviço. E se fizéssemos isso? Rapidamente passaram para a solidariedade universal.
porque rapidamente construíram os sanitários em Chicago, foi a primeira obra de Rotary. O que é o movimento Rotário? É um movimento de profissionais que procura trabalhar em defesa da paz através do companheirismo. E em defesa da paz pressupõe tudo. Se tu não tens emprego e se tens de estender a mão à caridade para sobreviver, tu não podes viver em paz. Não tens dignidade. Se tu tens uma doença grave e não tens com que ultrapassar essa doença e nem tens quem te ajude, tu vives em revolta com todos os outros. E, portanto, a nossa grande missão é essa. Não é ser caritativos, ainda que em épocas de crise como esta agora, nós tínhamos de ser caritativos. A nossa missão é construirmos projetos que ajudem a transformar a comunidade. Se tu precisas de uma cadeira de rodas e se eu te dou uma cadeira de rodas, tu passas a ter mobilidade. Então, se eu te ajudo a ter, através de cursos de formação, a conseguires outras competências e poderes ser mais liberta e mais capaz de, eu estou a transformar comunidades. Se tu precisas, portanto, Rotary, em meia dúzia de palavras, é isto. É um movimento de profissionais que juntam os seus saberes, as suas competências e os seus haveres dentro do que podem para transformar em comunidades. E transformar comunidades significa que eu não dou o pão, eu ensino a pescar. Eu não dou a carne, a pescar. Diga-se ainda que é um movimento apolítico, religioso e a confessional, perdão. E a profissional, a confessional é. E penso que é isso que tem mantido o Rotary estes 115 anos. E quando há clubes onde, propositadamente ou não, alguma cor partidária entra, mais que a confessional. Da religião. Sim. Os clubes acabam por ir lá. Já aconteceram alguns casos. Sim, sim, nós conhecemos algumas situações. Em que os fraccionaram precisamente por causa de não ter havido sensibilidade político-partidária no sentido de evitar de colar o partido ao Rotary. Em Portugal, o Rotary existe há quantos anos, sim? Em Portugal, o Rotary existe há 90. Olha, anos certinhos, não sei. Mas há 90 anos. Há quase 100, não é? Há quase 100 anos. Portanto, quase desde o início que esteve cá. Castelo existe há 60 anos, desde 1956, portanto há 60 anos e uns trocos. Eu sei que outro dia havia um clube a festejar 86 anos de existência, portanto... Foi Viseu. Exatamente. Portanto, vai muito perto de 100 anos que existem em Portugal. A verdade é que... O primeiro clube em Portugal foi Lisboa e o padrinho do Clube de Lisboa foi Madrid. Claro, faz todo sentido, não é? Isto tem uma lógica, não é? Também faz algum sentido. A verdade é que o Rotary, ao longo destes anos todos de existência, tem feito vários movimentos. O movimento, provavelmente, com mais visibilidade a nível mundial é a recolha de fundos para a erradicação da pólio, que tem sido uma luta assumida pelo Rotary, juntamente com a Unicef, obviamente, com a Organização Mundial de Saúde e também, nos últimos anos, com a participação da Fundação Melinda e Bill Gates, que tem sido uma ajuda substancial em termos de fundos, não é? E este reconhecimento enquanto parceiro essencial tem sido interessante por colocar Rotary, eu acho que no mapa, porque até aí eu acho que Rotary tem essa coisa de boa e de má, que passa despercebido, passa debaixo do radar. E apesar daquilo que tu dizias ao bocado, de obviamente nós não termos aquele espírito caritativo, como tu dizias há pouco, mas acho que também o que é de seu e cada vez mais nós precisamos que as pessoas saibam o que é feito e quem é que contribui. Durante muitos anos, Rotary teve uma postura, em meu entender, muito semelhante à dos judeus na época do nazismo. Deram o flanco e o nazismo fez deles o que quis. Nós também damos um pouco flanco ao dizer que a esquerda não saiba o que a direita faz. E durante muitos anos era quase política rotária não nos vangloriarmos. Hoje também é política não nos vangloriarmos, mas é bom que digamos o que fazemos. Até para que as pessoas saibam o que é que fazemos. E até porque as pessoas, quando precisam,
saibam que poderão eventualmente dirigir-se a nós. Exatamente. Neste momento há uma série de fundos a funcionar exatamente por causa desta história da Covid, certo? Eu só queria dizer o seguinte, nós não somos caritativos sem qualquer depreciação para os movimentos caritativos, que Não, têm claro de que sim. existir. Que têm de existir, Claro que nem sim. pensar. Claro que A sim, Caritas claro que tem sim. de existir, o Banco Alimentar contra a Fome tem, ai de nós se não existisse. Né? Os Claro. vicentinos têm de existir. Agora, Não é nós, essa a lógica do Rotary. não, a nossa lógica, é claro que em momentos de crise a gente faz tudo. E em momentos de crise também damos de comer a quem tem fome. Mas não é essa a lógica. A lógica é se eu posso tentar arranjar-te um emprego porque estás desempregada, eu vou tentar arranjar-te um emprego porque estás desempregada. Essa é a lógica. Agora, nesta época de crise, é claro que o Rotary tem feito muito, mas muito mesmo. Só em termos internacionais, só para termos uma ideia, a Fundação Rotária Internacional destinou ao apoio à luta contra o Covid 3 milhões de euros. A Fundação Rotária Portuguesa definiu para, nesta luta, 100 mil euros. Acabaram por ser 110 mil. Mas isto é preciso agora desmontar isto. Este 3 milhões de euros que a Rotary Foundation destinou significam mais de 6 milhões de euros em projetos. Porquê? Porque é política da Rotary Foundation que os clubes não têm acesso à verba toda que necessitam para um projeto, mas têm acesso apenas a 40%, 50% do máximo. Ora, se os clubes em todo o mundo gastaram ou estão a gastar 3 milhões, significa que projetaram pelo menos 6 milhões. Em Portugal, para a Fundação Rotária Portuguesa, os 100 ou 110 mil euros significam pelo menos 220 mil euros. Mas é mais, porque só para dar um exemplo, dos 7 clubes do Distrito Geográfico de Viana, 6 clubes juntaram-se, o teu clube de Monção, o meu de Viana, juntaram-se 6 clubes e fizeram um projeto no valor total de quase 30 mil euros, 27 mil e tal euros. A Fundação Rotária entrou com 12 mil. Portanto, mas além disso, depois, Ponte de Lima também entrou com dinheiro para projetos seus. E depois cada um dos clubes também gastou mais dinheiro. Portanto, quando estamos a falar em 3 milhões, não sei, provavelmente eles já estão 8 milhões. Só para tu perceberes, Monção, e acho que não vou cometer nenhuma inconfidência, se quiser, Sara, desculpa desde já, Monção, só nos projetos que tem estado a apoiar individualmente, já vamos quase nos 1.500 a 2.000 euros. É isso. Portanto, Rotary tem... Por isso, e como é que Rotary vai buscar? Como é que nós, Rotários, vamos buscar o nosso dinheiro? Há gente que nos está a ouvir e que vai estar a perguntar isso, exatamente. Como é que nós, Rotários, vamos buscar o nosso dinheiro? De muita forma efetiva. Uma delas é vamos buscá-lo ao nosso bolso. Também. Não há dúvida. Depois, fazemos jantares. Fazemos, sim, senhor. E o jantar é uma coisa ótima. Tem de ser comedido. E sendo comedido é ótimo. É convívio, é conversa, é amizade, é contacto. E nessas refeições pomos mais X euros em cima do preço. E esses X euros são para projetos. E fazemos espetáculos. E vamos a Aveiro, fazem regatas. Vamos a Ilhavo, fazem percursos de bicicleta e cada um paga X. Vamos ao outro lado, fazem caminhadas. Vamos ao outro lado, fazem atletismo. Fazemos milhentas coisas para angariar fundos. E angariamos. É claro que angariamos. E conseguimos angariar muito dinheiro. Neste projeto para Viana, para o Distrito de Viana, de repente, vários amigos bateram algumas portas e uma empresa deu 1.000 euros, ou outra deu 200, outra deu 500, ou deu 300. Alguns particulares deram também e rapidamente se juntaram. No espaço de uma semana, juntaram-se 4.000 euros, em termos de distrito geográfico. Mas aqui em Viana, estou convencido que se depois em Monção, em Caminha, em Valença, em Ponta Barca, etc., que juntaram outro tanto para fazer outras coisas. Então, onde é que vamos buscar dinheiro? Algum vamos buscar a nós. Nós pagamos uma cota mensal, essa cota mensal é para o movimento em termos internacionais, é claro, há uma cota mínima mensal perto de 20 euros,
que é para o movimento internacional, porque o movimento internacional tem gastos, porque é claro, eu dou muito pro bono, mas, por exemplo, os quilómetros que eu fiz para visitar os clubes é-me pago pela cotização dos companheiros, porque senão não havia hipótese de fazer isso. Não vale a pena. É claro que mesmo assim não me pagam talvez metade pagam, é lógico, mas não me pagam tudo. Metade pagam. Mas há muita coisa que não pagam, é claro. O que é que te passou? Depois, tu sabes disso, depois nós cultivamos o companheirismo. E cultivar o companheirismo é, se Monção faz uma festa, Viana deve lá mandar pelo menos um companheiro. Para dizer, nós estamos com vocês. E caminha também. Mas esse companheiro vai, gasta gasóleo e paga 20 ou 25 euros pela refeição. Mas isto tem de ser assim mesmo. Porque naqueles 20 ou 25 estão 5 euros para um projeto que o Monção está a fazer. E para os quais o Monção quer dinheiro para conseguir fazer coisas. Tem de ser assim. E isto nem sequer é demais, sabes, Cristina? Porque nós somos obrigados a partilhar. E nós, ser humano, devíamos todos ter assumidamente isto na nossa cabeça. Eu tenho a obrigação de partilhar. E às vezes é quem tem menos é que nos ensina como se partilhar. Foi esse espírito, eu tenho a obrigação de partilhar. Foi esse espírito de partilha que te levou a dizer sim quando te convidaram para ser governador? Foi, inquestionavelmente. Eu não pensava minimamente ser governador. Se fosse mais novo, talvez pensasse. Já tinha 66 anos quando me sugeriram, quando no clube me disseram este clube é à altura de ter um governador e que o Carvalhinho podia ser o candidato. Eu fiquei um bocado surpreso, eu costumo dizer que eu tomo os deuses todos por minha testemunha, fiquei surpreso, porque não contava. Se eu tivesse aí 50 anos, deixa-me desligar isto, peço desculpa, se eu tivesse aí 50 anos, eu precisava mesmo de atender isto, sabes que é urgente. Se eu tivesse aí 50 anos, eu provavelmente... Diz Maria. Diz. Pronto, ok. Eu se tivesse... Eu tenho de desligar isto, peço desculpa. É a minha neta que está fora de casa. Eu se tivesse 50 anos, eu não digo que não me sentisse entusiasmado em querer servir o movimento como governador. Mas aos 66 já não pensava nisso. Sinceramente não pensava. Eu tinha sido convidado para ser presidente. Eu tinha sido convidado... Diz. Tinhas sido convidado? Para ser presidente do Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola Noroeste. Achei também em regime pro bono. Eu tenho o meu filho costuma dizer em toda brincadeira assim, pai, olha que também há serviços onde se ganha dinheiro. Sim, que esta coisa, só ter títulos, não é? Eu diz isso a brincar. E, portanto, eu não contava. E quando o companheiro Correia da Silva, numa reunião, estávamos a pé e propôs, eu achava que o Serafim Baganha tinha muito mais, até teria mais hipótese de ser governador do que eu, porque ele tinha mais tempo de Rotary, ele tinha muita visibilidade distrital, eu não tinha, eu era um ilustre desconhecido do distrito, tinha sido assistente governador no tempo da companheira Goretti e depois do companheiro Soares Carneiro, mas mais nada, do Soares Carneiro não, Laranjeira, mas mais nada. Mas no preciso momento em que ele disse isso, eu disse com o coração nas mãos, antes de mim está o Serafim ou está o Luís Costa, mas quando eles repetidamente disseram não, eu pensei assim, ainda bem, eu quero ser. Mas antes não tinha pensado. Relembras a quem nos está a ver qual é o lema máximo rotário? Não ouvi. Se podes relembrar a quem nos está a ver e ouvir qual é o lema máximo, não é o lema deste ano, qual é o lema máximo rotário? O primeiro lema rotário, há dois lemas máximos rotários, ainda que um é que esteja em uso, mas o primeiro grande lema dizia assim, mais se beneficia quem melhor serve. Isto é verdade, porque se a minha mulher, os meus filhos, os meus netos, se a Cristina Souza, se os meus amigos não estiverem bem, eu não estou bem também. Portanto, eu mais me beneficio quanto melhor servir o bem-estar dos outros. É verdade. Claro. Mais tarde, adotar um outro que é muito bonito também e que é quase, poderíamos pôr assim, igual a amar, que é dar de si antes de pensar em si.
dar de si antes de pensar em si, não tem a leitura que às vezes alguns de nós fazem, que tem muito entender é errada, que dizem dar de si sem pensar em si. Não. Dar de si antes de pensar em si significa que eu procuro ser-te útil, mas para eu ser-te útil, tenho de te ouvir, tenho de te escutar, para perceber o que é que tu precisas. Não posso ser eu a inventar o que tu precisas. Eu, quando fui para a Rotary, era cooperante com a Guiné. Eu sou cooperante desde 99, 2000. Eu fui para a Rotary em 2005, 2006, já não sei, era cooperante com a Guiné. E eu já conhecia, não conhecia isto, mas eu já sabia uma coisa. Se eu quero fazer um projeto com um país africano, tenho de lá ir, tenho de cheirar, tenho de ouvir, tenho de ver, tenho de tocar para perceber o que é que eles precisam mesmo. Fala-nos um bocadinho do teu projeto que tens na Guiné. Opa, quanto tempo tens para isto? É do primeiro até ao quinto andar também, vá. Ok. Olha, eu fui tropa na Guiné nos idos de 72 a 74. Não sei o que é isso, não. Fui militar lá, fui enfermeiro, era enfermeiro. Fui parceiro. Espera lá, porque eu não sabia como é que se fazia. Como é que tu eras enfermeiro? Tu não tinhas formação nenhuma em enfermagem. Eu, no ano em que ia para a universidade, estava em Coimbra com uns amigos e foi num ano em que houve umas balbúrdias e alguns puxaram as capas e o Américo Tomás ia caindo. E não sei se foi na sequência disso ou não, que a verdade é que, a partir desse ano, quem não tivesse o primeiro ano da universidade ia para o curso de sargentos. Até aí, quem tivesse o equivalente de hoje ao 11º ano, era o 7º, ia para o curso de oficiais. Pronto, apanhou-me, fui para o curso de sargentos. Fui para o curso de sargentos e um dia dizem assim, bom, definiram as nossas especialidades. A mim calhou-me a enfermagem. Ok. Mandaram-me tirar um curso de 3 meses teórico. Uau. Em Lisboa, em Campo de Ourique, e depois fui estagiar um ano no Hospital Militar de Tomar, com o doutor Amagrini, nunca mais me esqueço. Fui estagiar um ano no Hospital Militar de Tomar. Portanto, aprendi realmente muitas coisas. É claro. E na Guiné, muitas vezes, fiz de médico sem perceber nada de medicina. Claro. Mas fiz de médico. Que remédio eu tive? E fiz partos, coisa que eu não percebia como é que isso fazia, porque nunca ninguém me tinha dito como é que se primeiro deve ter sido um susto, não? O primeiro não foi muito susto, porque o susto foi quando me disseram, enfermeiro, mulher vai parir, anda lá depressa. E eu pensei assim, meu Deus, eu estou perdido. Eu estava há 1 mês, 2 meses na Guiné, eu estou perdido. Eu nunca vi uma mulher ter um filho. Como é que vai? Isso é uma loucura. Eu não sei. Anda, por favor. E arrastou-me. A minha sorte é que quando lá cheguei, ele já tinha nascido. Pronto, ok. Então o primeiro foi fácil, ok. O segundo é que... Pronto, o segundo é que foi mais complicado. Mas também se fez. E depois acabei por assistir 11 partos. E deixou-te essa ligação? Ficou, mas eu depois voltei... Um dia, o companheiro de Viana, um amigo de Viana, o Escaleira, eu tinha sido eleito para presidente do Conselho Diretivo do Monserrate e disse-me, não queres ir dar formação para Timor? Eu ia. E fiquei entusiasmadíssimo. Caramba, coisa gira, dar formação de professores para Timor. Mas ao mesmo tempo pensei, não vou. Eu fui agora eleito para um Conselho Diretivo, eu vou abandonar a minha equipa, não vou. Passado 1 mês ou 2, há um amigo que me diz, olha, está cá um jovem da Guiné-Bissau, tu estiveste em Guiné-Bissau, ele quer falar contigo. E aí nasceu, em 98, 99, nasceu a Associação de Cooperação com a Guiné. A primeira coisa que fizemos foi mudar de centro, pensar em si. Foi ir à Guiné, perceber o que é que a Guiné precisava. E vim de lá, doido. Não precisava de gente, já tinha muita. Não precisava de mosquitos. Na época das chuvas tem muito. Não precisava de água. Não precisava de simpatia, que aquela gente dá simpatia. Mas de resto, precisava de pão, precisava de telefone, precisava de água canalizada, precisava... Olha, digam o que quiserem, precisava de tudo. De tudo. Precisava de livros, de cadernos. Eu vi crianças escreverem no chão. Eu julgava que era anedota quando me diziam isso. Mas eu vi. Eu vi crianças... Isto foi em 98, se não me engano. Íamos a caminho da Praia Varela, um grupo grande, a primeira vez, depois de eu ter saído lá como tropa, íamos a caminho, e estava um grupo de crianças junto a uma escola primária, paramos, fomos trazer uma fotografia com eles, então o que está a fazer? Estamos à espera da professora, foi para aí 9 da manhã, 10, não sei, fomos para a Praia Varela, tomámos banho, e
E era para aí 6 da tarde, viemos embora, ainda lá estavam. Então ainda estou aqui. A pessoa não veio, mas eu posso ser que venha. Portanto, a vontade era muita. A vontade era muita. E isto é uma outra realidade. E agora? Pronto, identifiquei. Pronto, e depois fui cair a Cacheu. Porquê? Porque Cacheu estava geminada com Viana do Castelo desde 1988, no tempo do Durão, foi primeiro-ministro e foi presidente da União Europeia, o nosso, não sei quantos, Durão Barroso. E vimos que era a saúde e a educação. Na saúde faltava tudo e falta. E na educação faltava tudo. Então, definimos formação de professores. Havia lá uma casa que disseram, esta casa pode ser para vocês. Então, criámos lá uma biblioteca. Temos lá uma biblioteca, pai, com 3.000, 4.000 livros, não sei muito bem. Enfim, há tudo. Tem visitas por ano, aí umas 2.000, 3.000 visitas, mas Cacheu tem 6.000 pessoas e a maioria não sabe ler português. Portanto, são muitas visitas para consultar. Acima de tudo, são alunos das escolas e professores. E depois, viramos para a saúde. Na saúde, com a ajuda do Dr. Pimenta de Ponte Lima, construímos uma maternidade lindíssima e moderníssima, ainda que adaptada lá. Não tem grandes equipamentos eletrónicos, porque a luz antecipada não há. Pusemos painéis solares na maternidade. Depois, já com a ajuda ainda do Dr. Pimenta, construímos a chamada Casa das Mães, uma casa para grávidas que, vivendo longe do centro de saúde, podem estar em risco de vir. A mortalidade materno-infantil da Guiné era, aqui há uns anos, e agora os dados não sei se são os mesmos, mas não devem andar muito longe. Uma grávida em 19 morre no parto ou decorrente do parto, e 100, 150 por 1.000 crianças nascituras morrem. É muita coisa. Portanto, não em todas as zonas. Isto era assim em 2011, 12, e agora não deve andar muito longe. É bom que se saiba. E então, construímos isso. Dotamos esse centro de recursos, a tal casa que nos deram, com computadores, com uma ludoteca, com milhares de coisas, e fizemos a diferença, não há dúvida. Neste, entretanto, eu entrei em Rotary e a maternidade, a construção foi do Dr. Pimenta, mas o apetrechamento já foi Rotary. E o apetrechamento das salas de aula de Cacheu, de 20 salas de aula, já foi Rotary a apetrechar, e agora temos um grande projeto que se não fosse o Covid, eu estou convicto que ficaria com mais de metade do dinheiro para levar a cabo. Com o Covid, não sei, vamos ver onde é que as coisas ficam, que é um jardim de infância. Eles têm lá um jardim que está praticamente enderrocada. Há mais de 300 crianças em idade pré-escolar e não há espaço para elas. E a melhor aposta que podemos fazer a médio e longo prazo, eu penso que foi o Churchill que disse isto, mas neste momento sou eu, porque eu defendo perfeitamente esta ideia. A melhor aposta a médio e longo prazo é aposta na educação. É essa a próxima janela que te faz falta fechar? Foi a expressão que tu usaste há bocado. Não é só essa, é também... Há mais janelas para fechar. É regressar a alguns espaços onde eu fui militar, onde eu estive, onde eu tive grandes amigos. Eu não sei o tempo que falta, mas vou-te só contar esta pequena história e deixa-me contá-la. Vamos bem. Em 2009 ou 10, o doutor Pimenta estava lá comigo e fomos, e ele disse, vamos a Bafatá. Eu disse, vamos, doutor. Mas então, ao passar, vamos ao Chime, onde eu fui militar. Está bem? E fomos ao Chime. E andei a rever o tempo, onde eu, 30 e tal anos antes, tinha sido militar, 22 anos, acreditando em tudo na vida e tendo medo de tudo também, estávamos sujeitos a muita coisa, ainda que eles fossem nossos amigos. E reconheci muitos espaços e tudo. E andava a passear pela aldeia, pela Tabanca, e de repente ouço uma voz. Ó, professor Ponte! Para ser professor Ponte tinha sido meu aluno. Porque eu, quando lá estive, além de enfermeiro, a companhia mandou-me dar aulas. Olha, tu vais ser professor primário. Eu, professor primário? Não sei lá o que isso é. Não vais ser. E fui. Foi uma experiência fabulosa. Então estava um indivíduo, pai de 50 anos, encostado à ombreira da porta, e disse, você lembra de mim? Não, eu fui seu aluno, sabe? E de repente, já sei, não lembrei nada, mas eu tinha de ser simpático com ele. Já sei, tá. E ele então foi ciceronear-me pela nova aldeia, que entretanto foi reformulada. E a certa altura está um homem, com alguma idade já, porque eu quando fui professor lá, tinha alunos dos 7 aos 80 anos. Pois. Vou passeando e está um homem
sentado a escrever em Marabuto, que é uma escrita árabe, no local, mas arabizada, e eu perguntei-lhe: o que estás a fazer? Estou a escrever poesia. Ah, tá, leu-me hoje, não me pode ter que dizer. E como é que te chamas? Chamo-me Malambiai. Espera aí. Tu não foste aluno da... Fui seu aluno. Estava à espera que o senhor me dissesse isso. Bom, eu vim-me embora e postei no Facebook esta história. E recebo um e-mail a dizer assim: oh, caríssimo professor Ponte, esse Malambiai é meu irmão, eu sou José Carlos Biai, também fui seu aluno, estou em Lisboa, sou engenheiro do ambiente e estou na Câmara Municipal de Lisboa. Há lá a coisa que faz isto. Não há. Há coisas que nos enchem a alma, não é? O teu filho tem razão que há coisas que dão-te mais dinheiro, mas se calhar há coisas que te enchem mais a alma, não é? Não tinha boas memórias, se não tivesse, não se dava o cuidado de mandar um e-mail a dizer eu fui. A história em África foi uma aprendizagem muito grande, sabes? Nós éramos jovens com 20, 22 anos, com a testosterona toda à flor da pele, fechados em zonas de 120 machos. É claro que nós tentávamos sempre as nossas fugidas às tabancas vizinhas, mas foram tempos difíceis, mas ao mesmo tempo foram tempos de camaradagem e de solidariedade. Tínhamos todos a nossa lavadeira, a jovem que nos lavava a roupa, nós íamos em tom de brincadeira, depois lavava tudo. Tínhamos a nossa lavadeira. Encontrei a minha lavadeira, a Carafala, já desdentada, velha como eu, completamente desdentada. Ela tinha a minha idade na altura. Encontrei-a. Foi uma alegria rever-nos. De outros soube que tinham morrido. Mas eu tinha muita saudade daquela gente. Muita saudade mesmo. Até porque... Achas que esse espírito que tu já tinhas nessa altura foi o que depois também te sentiu atraído quando te fizeram o convite, não para ser governador, mas quando te fizeram o convite para entrares em Rotary? Tu achas que foste rotário a vida toda? Sim, foi. Inquestionavelmente. Isso foi rotário sem saber. Aliás, num livro que eu vou publicar... Sim, já ia falar dele. Ok, boa. Uma entrevista que me foi feita pela Micaela para o Notícias de Ana, onde eu digo que eu já era rotário antes de ser. E não digo isto com orgulho, digo com orgulho. Não digo com vaidade. Sim, fui. Eu fui sempre, desde pequenino. E nunca fiz muito esforço para isso, sabes? É um dom. Sei lá se é um dom, não sei. Eu nunca fiz grande esforço. Como nunca fiz esforço para estar zangado com ninguém. Eu nunca me zanguei com ninguém na vida. Nunca. Irritaste-te só, de vez em quando. Agora, ficar zangado até o dia seguinte, nunca na vida. Houve 2 pessoas que ficaram zangadas comigo. Mas eu mesmo assim passava por elas, cumprimentavas. E cumprimento. E hoje uma cumprimenta, a outra não. Não importa. Nunca me zanguei. Mas nunca me zanguei porque não sou capaz. Não sou capaz. Irritar, sim. Irritar é outra história. Nós temos o direito de irritar. Para além do projeto que tens agora e que ficou um bocadinho em suspenso com a Covid, que outro projeto é que tu possas ter para a Guiné? Já que não sei quem é que nos está a ouvir e pode ser haja alguém que queira colaborar contigo, vamos aproveitar esta publicidade. É o Jardim de Infância. Está projetado para ter 4 salas para meninos, portanto, para 100 meninos. Neste momento, o que lá está enrocado leva 30 crianças. Está preparado para 100 meninos. Fica também com uma cozinha e com um refeitório para eles poderem tomar a refeição, que para muitos é a única refeição que tomam. Claro. Fica com uma sala para reuniões com pais, com professores, etc, com casas de banho. É uma escola europeia, mas perfeitamente integrada na arquitetura local. É necessário. Nós não podemos apenas construir coisas aqui à nossa porta. Porque nós depois, Cristina, e tu sabes isso tão bem como eu, nós dizemos assim, não, primeiro aqui a nossa rua e a África e a Ásia que se vão danar. Mas depois, quando eles fogem às guerras e à fome e à malária e às doenças e atravessam o Mediterrâneo, nós entramos em pânico. Porque dizemos que eles vêm invadir as nossas terras. Vêm como eu viria, vêm como os portugueses dos anos 60 invadiram França, vêm como os portugueses dos anos 40 invadiram o Brasil. É claro que vêm, têm de vir. E como os dos anos 2000 invadiram a Inglaterra, ainda que de uma forma legal desta vez. Têm de vir. As pessoas têm de fugir ao desemprego, têm de fugir à fome, têm de fugir à miséria, têm de fugir às doenças.
E, portanto, quanto mais a Europa, quanto mais o Ocidente apostarem em África e na Ásia, mas apostarem de uma forma consciente e não alimentando as corrupções que lá existem, que existem cá, mas que são alimentadas pelo Ocidente, se fizerem essa aposta, repara, na maternidade de Cacheu, desde dezembro de 2011 até abril do ano passado, mas eu já tenho dados, penso que até já janeiro deste ano, não morreu nenhuma criança nem nenhuma mulher. E isso fez a diferença. Isto faz Quanto mais não seja na vida daquelas pessoas. Há uma amiga minha que estudou cá em Viana e que hoje é educadora na Guiné, a Silene Barreto, que por acaso veio ter cá os filhos, mas tem amigas que dizem, não, agora vamos a Cacheu, quem Cacheu há segurança no parto. Escusamos gastar dinheiro para ir à nossa família a Portugal de lado qualquer. Portanto, se queremos que eles não nos invadam para ficarem sem emprego na Amadora, ou nas ruas de França, ou onde quer que seja, criemos melhores condições lá. Partilhemos com eles alguma coisa do que temos. Porque nós podemos todos partilhar. Muito bem. Tu vais deixar de ser governador rotário agora no final do mês de junho. Em princípio. Em princípio, estamos em contagem decrescente, não é? Mesmo os presidentes, quando chegam a esta altura do ano, começam na contagem decrescente já. Não, estou morto por terminar por uma razão simples. O Covid veio ensinar muita coisa e é um copo também meio cheio. Mas também foi, agora já não é, mas foi uma desilusão muito grande. Porque, inclusive, a governadoria termina sempre com uma grande festa, que é a conferência. E estava preparada uma grande festa para Viana, inquestionavelmente. É claro que vamos fazer festa de outra forma, mas não é a mesma coisa. Não vale a pena. Vai ser bonito, vai ser bom, mas o estarmos 400, 500 pessoas, não sei, juntos, o termos para aí 200 ou 300 motares que alinham no processo e vão... ou irmos ao Santinho uma noite, era uma outra coisa diferente. Mas pronto. Mas assim era diferente. Mas vai ser de outra forma. Claro. Portanto, falta mês e meio. Falta mês e meio. O que é que vais fazer contigo quando deixares de ser governador rotário? Olha, tenho um livro de poesia que está acabado, que era o Editá-lo também. Eu, neste momento, estou com 3 livros. Estou com aquele livro, estou com o livro Rotary, uma filosofia de vida com amor. Uhum. Estou com o Anuário do Ano, que no fundo é um livro, são 120 páginas. E estou com o meu livro, que se chamará Versos, Memórias de Percursos. Novos versos, memórias de percursos, que são pequenos, são muita poesia, pequenos textos que contam alguns dos meus percursos, desde Canterbury, a Fortaleza, Toronto, a San Diego, ou a Lisboa, a Viana, não importa, são pequenas histórias, e algumas são muito bonitas. Eu reconheço que em algumas fui muito feliz na forma como a descrevi, na forma como transmite, e isto, alguns poderão achar que isto é arrogância. Não é. Nós também temos ter a humildade de saber perceber aquilo que fazemos bem feito ou não. Há coisas que eu faço mal que não estão bem e por isso estão na gaveta, nem sequer as publico. Algumas até as deixo sair e depois mais tarde dizem, como é que eu deixei sair isto? Mas há outras que... nós vamos tendo acesso a alguns dos teus poemas através dos teus posts no Facebook e de alguns dos teus... Gostas mais de escrever poesia ou gostas mais de escrever texto corrido? As duas coisas. Eu só queria agora ensaiar-me no romance, sabes? Eu tenho uma história para contar e queria contar. Boa. Mas tenho medo. Para isso... Estavas tu a dizer que tens 3 livros para serem editados. E, portanto, eu quero dedicar-me, acima de tudo, à escrita. Quero voltar a dedicar-me a sério à cooperação com a Guiné, porque durante este ano, entretanto, entreguei a direção a uma equipa nova. Não quero voltar à direção. Quero que eles continuem. Quero que eu desapareça, mas eles continuem e a cooperação continue, mas enquanto eu puder, quero colaborar a sério com eles. É por isso este projeto do Jardim de Infância, e há bocado tive uma surpresa muito grande. Nós, em 2014, tínhamos entregue um projeto de luta contra a fome na Guiné à CPLP. Na altura não foi aprovado. Soubemos a hora que tinha ficado em 7º lugar e que chegou à altura de ele ser aprovado e disseram-nos hoje, vai ser aprovado. Eu tenho um projeto, eu fiquei felicíssimo com a ideia e vamos ver. Vamos querer manter o projeto e avançar. Isto é um projeto para ir para 50 mil euros, mas vale a pena porque... Mas, acima de tudo, vou querer escrever. Queria contar uma história que tem a ver com os netos do vento, com os filhos do vento. Os filhos do vento são
Quando quiseres cortar, cortas. Os filhos do vento são os filhos dos brancos com as africanas que por lá ficaram. E a Guiné tem muitos filhos do vento. Tem mais que Angola e Moçambique, proporcionalmente. Há talvez mais de 500 famílias que têm um pai que era branco, que era militar. Na sua relação com uma lavadeira ou com algo assim, teve um filho. Eu encontrei uma jovem um dia na Cúria de Bissau, sobre quem eu depois fiz uma poesia, porque simpatizei imediatamente com ela, achei muito, muito simpática. A Maria Edith, e que ela deixou cair a ideia de que o avô seria um branco. Ela é senegalesa, vive no Senegal, mas a mãe dela seria guineense e terá morrido com SIDA. Eu achei aquilo engraçado e disse, eu quero contar esta história. Eu tenho de contar esta história, eu vou falar... Achas que a nossa relação principalmente com as ex-colónias, e com a África, e com a guerra, e com isso tudo, continua a ser um capítulo por contar e continua a ser um capítulo que poucas pessoas querem tocar? Se fôssemos americanos, já havia mais de uma centena de 400 mil filmes sobre isto, sim, claro. Sobre a nossa história em África. A nossa história em África tem muito de mau, mas tem muito de bom. Não fomos anjinhos. Não fomos. Eu recordo de um capitão na minha companhia, que teve 3, que a rapariga que me queria ir com ele para a cama, ele zupava-lhe forte e feio. Não fomos anjinhos. Mas os outros foram menos anjinhos que nós. Os outros, espanhóis, franceses, etc. Mesmo assim, não sendo anjinhos, cometendo muitas malfeitorias, cometemos, não há dúvida. Mesmo assim, tratamos-los sempre como se fossem iguais a nós. Miscigenamos-nos muito. E por isso dizíamos sempre, em tom de brincadeira, que Deus fez o mundo, o holandês fez a Holanda e o português fez o crioulo e a crioula. E é verdade. Nós imaginamos, nós em Moçambique, na Guiné, em Angola, vimos imensos brancos casados com africanas, que não vimos no Senegal, que não vimos noutras terras onde estavam franceses ou espanhóis, com a proporção. Portanto, estas histórias não estão contadas ainda. E há histórias fabulosas. Há histórias tristes e más, que era bom que se contasse, que nós não fomos assim. Assim como os espanhóis, na relação com os maias e com os incas, cometeram barbáries que são inimagináveis para muita gente, também nós cometemos alguma barbárie. Não digo muita, mas alguma. Na Guiné, nem por isso. Até porque a guerrilha na Guiné era diferente das outras guerrilhas. Eles, de algum jeito, mandavam um bocadinho em nós. Okay. Eu estive num quartel, Cristina, que era atacado todos os dias e nenhuma bomba caía lá dentro. Alguém acha que eles eram tão burros que não eram capazes de, ao 50º dia, fazer cair as bombas lá dentro? Nunca caiu uma bomba lá dentro, nunca. Pois todos os dias elas passavam por cima de nós. Havia muito faz de conta? Era. Curioso. E eu só percebi isso quando um dia saímos para o mato, saí para o mato a ir para o interior da Picada, e estamos parados, abrigados debaixo das árvores, nos ares, já numa avioneta com o comandante do batalhão, o coronel, qualquer coisa, não me lembro o nome dele, a dizer através do radiotelegrafista ao nosso capitão, agora vá pela direita. Sim, nós não saímos do sítio, nós dizemos, capitão, caladinhos, ninguém se mexe. Vimos passar uma coluna do PAIGC ao lado de um descampado, alguns de nós pegaram logo na G3 e disseram, nem pensem em dar um tiro. Eles fizeram-nos mal, deixem-nos seguir. E nós sabíamos outras vezes que eles faziam o mesmo connosco. E uma vez, num dos ataques, elas voltaram a cair fora e o capitão disse, bem, o coronel tem de saber que nós saímos para o mato. E a 3 km da rede estava a zona onde eles tinham feito o ninho, porque estava lá tudo cheio de cápsulas vazias, mas também estava cheio de garrafas vazias de cerveja que eles antes tinham vindo comprar ao nosso bar, no nosso quartel. Portanto, agora, só uma barbárie que marcou para a vida. Sim, eu acho que marca uma geração.
É se calhar, eu continuo a acreditar que não é a minha geração, é a geração que veio antes, mas que é a tua, que é do meu pai, que é dessa geração, não é? Que nasceu nos anos 40 e nos anos 50, e é uma pena que haja pouca, porque eu acho que há muitas histórias como a tua, há muitas histórias com muito saudosismo, e acho que é algo que ainda falta fazer alguma catarse. Acho que nós, enquanto povo, ainda não resolvemos muito bem isso. Não, e os atores destas histórias estão quase a morrer todos. Pois, Eu também. faço parte da última geração desta história. Exato, sim. Eu vim embora a 4 de abril de 74. Sim, mas tu até já foste para a guerra numa fase quase final. Por exemplo, o meu pai foi em 66. Ele foi em 66? 66, ou sim. 66? 66. Eu fui em 72. Pois é isso. Portanto, sim, mas é Uma isso, história, não é? Quer dizer, há aqui qualquer coisa que falta contar. Sim. Muitas histórias me marcaram, mas esta marcou-me. Eu era forrial enfermeiro. Não fui para o curso da gente, era forrial enfermeiro. Estava na enfermaria e tinha havido e o comandante do batalhão mandou atacar, e os nossos soldados, coitados, que remédio tiveram-se a atacar. Não, com avionete, atacaram uma localidade noutra margem do rio Geba, onde era uma tabanca de balantas. A Guiné tem 20 e tal etnias, uma das etnias é a etnia balanta, que é a etnia daquele indivíduo que foi Presidente da República, que tinha aquele capachinho vermelho, parecia um toureiro, parecia um campesino. E trouxeram um soldado que tinha um estilhaço de obus que lhe tinha entrado a meio das costas, estaria alojado aqui em cima, perto da omoplata, e eu estava a tentar, tentei dopá-lo, naturalmente, para tentar sacar-lhe estava a tentar, ele não tinha dopado, ainda não tinha dado anestesia. Vem o comandante com o seu pingalinho, que ele usava um pingalinho, saia da frente. E eu saí. E começa a bater no indivíduo. E a dizer a um intérprete, pergunta-lhe uma coisa. Eu disse, meu comandante, não pode bater, que ele está ferido. Deixe-me tratá-lo. Disse, cale-se, não vai preso. Opa, acabei. Era eu, 22 aninhos, o homem tinha pai 60, eu caladinho, o homem virado para mim, quer dizer, se me mandava para mim, eu estava perdido naquela idade, nem pensar. Calei. Entretanto, chegou um helicóptero, ele vai ser evacuado para Bissau, será tratado em Bissau, porque ele vai ter de falar. Entretanto, passado para aí 2 ou 3 meses, mas entanto ele bateu-lhe forte e feio, e o Valanta gritava que nem desalmado, aquilo devia doer desesperadamente. Passados uns meses, eu encontro um dos pilotos do helicóptero e disse, aquele Valanta, tentou fugir e caiu no oceano. E começou-se a rir. Todos aqueles que eram evacuados caiam todos no oceano. Portanto, nós cometemos, eu sei que a guerra é injustíssima, e eu fiquei, e tenho muita imagem desse Valanta, aos gritos, e do coronel com o pingalinho a bater ali forte e feio. É claro que isto não quer dizer que os oficiais são todos assim, não eram, mas aquele era. Enfim. Portanto, há assim uma série de histórias que também nos dignificam, porque ele teve essa atitude, mas eu senti-me revoltado. Claro. Portanto, é essa parte em que eu digo, estás a ver? Eu acho que faz falta, enquanto geração e enquanto povo, fazemos essa catarse. Porque há gente com coisas ainda muito por resolver. Não estou a dizer contigo, estou a dizer que há gente com coisas ainda por muito resolver. E que quer queiramos, quer não, acabam por ser transmitidas um bocadinho a quem vem depois, não é? E eu acho que nós precisamos disso, até porque eu o que agora vou dizer é muito naif, mas pronto, eu acho que nós não sabemos ainda ter uma relação sadia com as nossas antigas colónias. Acho que Portugal, acho eu, mas isto não tem qualquer fundamentação científica. É pelo cheiro, como dizia um colega meu. É pelo cheiro. Eu tenho é uma opinião tua, sim. Por exemplo, nós nunca apostamos muito na língua portuguesa, por exemplo, na Guiné. Apostou muito mais a França na língua francesa do que nós na língua portuguesa. Porquê, se eles até querem falar português? Porquê? E se uma língua, sendo língua de trabalho e língua de 80 milhões, porque a Guiné está num mercado de 80 milhões da UEMOA,
a União Económica e Monetária da África Ocidental são cerca de 80 milhões, mais ou menos. Se a Guiné faz parte de um mercado de 80 milhões, apostar ali o trabalho no mercado desses é apostar também nos negócios e nas exportações, importações e tudo isso. Quer dizer, Claro. É claro que eu não percebo nada de economia, mas é o que digo como cidadão comum sobre isto. E, portanto, precisávamos fazer essa catarse de uma vez por todas, deixar-nos de paternalismos e de outras coisas. E quando voltei à Guiné, tu ainda queres calar? Cala-me. Quando voltei à Guiné Estamos a acabar. Em 99 ou 2000, numa sessão que fizemos, levantou-se um velhote. Eu não entendi o que ele disse, que ele falava em língua mancanha, em língua manjaca, mas depois houve quem traduzisse. E o que ele nos disse foi assim: porque é que há uma coisa que eu tenho a fotografia dele até, porque é que há uma coisa que eu não entendo. Porque é que para nós sermos independentes vocês tiveram de ir embora? Ok, curioso. Eu fui um dos que fiquei assim a olhar para ele e disse: a sabedoria dos velhos, pá, é fantástica. Sentes-te um homem mais sábio agora? Claro. E tu, quando tiveres a minha idade, vais sentir também. Espero bem que sim. Pelo menos espero chegar a ter a tua idade. Portanto, começa logo por aí, não é? Quando eu chegar aos 80, serei mais sábio ainda. Eu acho e é um objetivo, chegar aos 80? Não, é um objetivo viver sem dor. Ok. Foi sempre. Quando fui para a Guiné, recordo-me, eu fui para a Guiné sem dizer à mulher com quem namorava e eu mais tarde casei, não sei, sem ela saber que eu ia. Só soube que eu ia quando eu, ao embarcar em Lisboa, escrevi um postal a dizer assim: olha, desculpa, estou a caminho da Guiné. Eu não era capaz de me despedir. Eu sou um pinga-lágrimas, sou um pinga-amor. Alguma vez eu não era capaz de me despedir. Eu não me despedi dos meus pais. Meus pais só souberam quando eu já estava... Quando disse: olha, eu vou para o quartel. E quando, passado uma semana, 10 dias, eu estava na Guiné, lá para cá escrevi a dizer: olha, estou na Guiné, mas eu não fui capaz de vos dizer que vinha. Não fui capaz. E recordo-me que chorei muito no Niassa, no navio que nos levou. Chorei muito de saudade dos meus pais e da Lai, na altura era a minha namorada. Chorei muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. E, aliás, não chorei só, choraram todos. Choraram todos. E vais ser um homem sábio até aos 100? Não, eu queria... estava a dizer, quando fui para lá, a única coisa que eu dizia era assim: eu já que tenho de ir para a Guiné e tenho, soube disso em Tomar, quando estava no hospital militar. Uns foram para Timor, outros para Cabo Verde, e eu, José Luís Cabrilha Ponte, vem ao Castelo Guiné, foi o único. Então, desatei uma choradeira louca, porque ir para a Guiné era tirar o bilhete de ida, não havia a certeza que se regressava. Ainda que houvesse essa cumplicidade, mas havia dois tipos de tropas que não se perdoavam. Eram os nossos comandos e os comandos deles. Eram tropas de elite, pá, e não havia. Agora, a tropa macaca a que eu pertencia, não. Nós queríamos era bom vinho de palma, boas mulheres e o resto eram tretas. Estou a brincar um bocadinho, mas percebes o que eu quero dizer? Eu já brincava com eles. Acho que sou mais sábio, claro que acho que sim. Acho que a vida ensina-nos muitas coisas e eu que tenho, mesmo em Rotary, eu costumo dizer isso aos clubes. Quando às vezes os clubes dizem: temos muitos idosos, opá, que maravilha, aproveitem o saber deles. Eles não vão poder trabalhar, mas podem dizer-vos coisas. Podem dar-vos ideias. O Cícero, aquele advogado romano, que foi político e foi tudo, escreveu um dia um livrinho, foi o discurso dele, na defesa de Catão, que foi um censor e ele para defender Catão, e Catão era acusado: é um velho, é um inútil, é isto, é aquilo, é aquilo outro, e ele escreveu um livrinho, escreveu um discurso que se chama De Senectute, acerca da velhice, e a certa altura ele põe 4 argumentos para dizer que a velhice não é uma desgraça, pelo contrário, é uma coisa boa. E diz assim: porquê que o velhice está a ser uma desgraça? Porque o corpo já está fraco, já não se anda muito e precisa. Não há os novos para trabalharem. Mas a velhice... os velhos morrem, estão perto da morte. E o que é mais violento? É a morte de um jovem ou a morte de um idoso? O idoso já se espera, o jovem não se espera. E não morrem tantos jovens sem se contar, nas guerras em todo lado? É assim tão dramático ser velho? Depois, um outro argumento: e a sabedoria acumulada pelo idoso
através dos tempos. Onde é que o jovem a vai buscar? Tem de viver, tem de percorrer os degraus para chegar lá. É isso que eu acho. E, portanto, é essa sabedoria que eu penso que vou lentamente acumulando, que vais acumulando e que todos vamos acumulando. Mas muito obrigado. Temos de fazer uma coisa que é aquilo que tu fazes como coach e que outros fazem, que é, temos de saber do que falamos, temos de acreditar naquilo que dizemos. E se acreditarmos naquilo que estamos a dizer. Mas se acreditarmos mesmo, e se soubermos mesmo, e estivermos mesmo dentro do assunto, nós fazemos milagres. Por isso é que na minha religião há um textinho na Bíblia que diz, se tiveres fé, diz à montanha, sai daí e vai para lá, ela vai. E isso é isso mesmo. É, se eu conhecer aquilo que falo, para isso tenho de conhecer. Claro. Se eu não sou... Um indivíduo que não saiba como se faz uma parede, ou arranja quem saiba e tem confiança, ou então vai ser ludibriado. Tem de saber, para poder dizer ao poder, eu não está a fazer bem. Eu quero que faça assim, porque é assim que se faz. Temos de saber. E depois temos de acreditar naquilo que sabemos. Totalmente de acordo. Subscrevo exatamente aquilo que diz, claramente. Zé, e olha, a partir daí é mais fácil. Muito obrigado. Nada. Eu só tenho que te agradecer por essa partilha da tua sabedoria que fizeste aqui connosco. Nós já ultrapassamos o nosso tempo há algum tempo, mas é sempre um prazer ouvir-te falar e saborear as tuas palavras. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aí, que eu me tenha apercebido, ninguém colocou nenhuma pergunta para tu responderes, portanto não tenho nenhuma pergunta mais para te fazer. Ainda bem que havia um pôr em xeque, eu poderia... Podia ser uma pergunta difícil também, ou daqui depois de alguma coisa não é? Qualquer coisa assim. Não, mas espero que tenhamos posto um bocadinho o movimento do Rotary também, um bocadinho mais na visibilidade. Espero que da nossa conversa surja algum apoio especial para o teu projeto Cacheu. Olha, deixa-me só corrigir uma coisa. Eu percebo que tenhas dito para o meu projeto, mas ele já não é o meu projeto, se é que alguma vez foi. Ele é o projeto de Cacheu. Muito bem. E nós demos o desenho e damos os cálculos. Muito bem. Ok, mas se houver alguém que queira participar, já sabem como fazê-lo. Entram em contato com o José, com o Carvalho da Ponte, e ele encaminhará para quem de direito, não há problema nenhum. Agradecer então a toda a gente que está desse lado, dizer-vos que voltamos para a semana com um assunto completamente diferente. Vamos falar de cozinhar, de comida e de sabores e de coisas assim, com o chefe Rui Ribeiro, que é mais um ilustre altominhense. E que também eu tenho o prazer de chamar de amigo e de conhecido, e portanto é importante ter estas pessoas fabulosas na nossa vida. E portanto, quem quiser acompanhar mais de perto o movimento do Rotary, encontra-o em www.rotary.org, certo? Disse bem. E quem quiser acompanhar o movimento do Distrito 1970, tem no Facebook, vai ao Facebook Distrito 1970 e tem lá toda a movimentação do Distrito, desde a Marinha Grande até Bragança e Monção. O norte de Portugal é o Distrito 1970 e o sul de Portugal é o Distrito 1960. Portanto, para que fique, para as pessoas também perceberem, o mundo inteiro está dividido em distritos e nós temos esse número. Há em todo o mundo 535 distritos. Exatamente. Muito bem. Vá. Então, olha, muito boa noite. Muito obrigado, Zé. Obrigado a toda a gente que esteve daí. E voltamos para a semana. Beijo grande. Obrigado.